gente vai falar um pouquinho, né, sobre a tua especialidade, doutora. Vamos começar esse podcast apresentando você para todo mundo. Então, queria que tu falasse o teu nome, a tua formação, por que escolher otorrino também e contar um pouquinho mais da tua história. Meu nome é Majorie, eu fiz faculdade na Universidade de Caxias do Sul, me formei em 2011 e a otorrino nunca foi uma coisa que eu tinha pensado em fazer. Na realidade, eu entrei na faculdade pensando em fazer alguma coisa na área de dermatologia, estética, talvez porque esse era o sonho da minha mãe, que é médica também, mas acabou não fazendo residência, enfim, porque casou, teve filhos, aquela coisa, né, de outra geração, enfim. Então sempre foi o sonho dela e eu acho que eu internalizei isso como o meu. Mas já no que eu entrei, eu vi que tinham muitas outras coisas que eu gostava, eu passei a gostar de cardiologia, de gastro, cada área que eu entrava eu me apaixonava um pouquinho, e começou a se tornar cada vez mais difícil de escolher. A única certeza que eu fui adquirindo ao longo da faculdade é de que eu queria operar também, então eu gostava muito da área clínica, mas eu tinha essa paixão pelo bloco, pela cirurgia, e então eu queria uma área que contemplasse as 2 coisas de uma forma, harmônica. E a partir daí, a gente tem um pequeno hall de especialidades, e a otorrino, na realidade, eu me apaixonei na pediatria. Eu sempre tive uma paixão por trabalhar com crianças, gosto muito. E na pediatria eu comecei a notar que tinha muita patologia de otorrino, que cirurgia também era uma coisa que eu podia fazer dentro da otorrino. E eu lembro até hoje o dia que eu fiz uma otoscopia, um exame de ouvido numa criança, num ambulatório lá na UX, e eu vi uma otite média aguda, né, então uma infecção de ouvido, e eu achei aquilo tão maravilhoso, assim, era tão linda aquela visão, era tão incrível só olhar e eu já diagnosticar alguma coisa, já poder tratar, e acho que foi naquele momento que eu decidi, acho que eu vou realmente pra otorrino. E na época eu tinha um tio meu que até faleceu já, mas que era otorrino em outra cidade. Conversei muito com ele, me apoiou, e aí acabei optando pela otorrino. E a minha formação em otorrino eu fiz em São Paulo, no IANSP, que é um Instituto de Assistência ao Servidor Estadual, como se fosse o IP, né, daqui mais ou menos. Uhum. E tive uma excelente formação, acho que foi estar num grande centro abre a nossa mente para várias possibilidades diferentes. Tive contato com grandes otorrinos aqui do Brasil. E em 2016, então, foi quando eu voltei para Caxias, a minha cidade, e comecei a atuar como otorrinolaringologista. Nossa, que história, que legal. E aí tu ficou 3 anos em São Paulo estudando? Sim, foram 3 anos, né, foi bastante difícil, foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe da minha família, na época eu já era noiva, né, aliás fiquei 9 anos noiva por causa disso. Prolongou um pouquinho Prolongou um mais. pouquinho mais, né, adiou um pouquinho esse sonho também, mas com certeza valeu muito a pena. E aí tu ficou sozinha em São Paulo? Eu acabei dividindo o apartamento com uma colega de residência, que por coincidência ou não se chama Majoy. Eh, a gente acabou se conhecendo nas provas, justamente pelo nome parecido, ela é carioca, e como toda carioca é expansiva, já me chamou, a gente começou a conversar, e quando a gente descobriu que tinha passado no mesmo lugar, a gente acabou resolvendo morar juntas e foi ótimo, porque, né, foi um super suporte. A residência é um período bastante difícil, Uhum. a gente trabalha muito, tem muito tempo pra pouca coisa, então realmente foi bem importante. Ai, que bacana, que história legal, parabéns. Obrigada. E o que que mais te encanta nessa parte da otorrino infantil, né? Por que crianças? Eu acho que as crianças, elas são muito verdadeiras. Elas te dão em troca cada gesto, um carinho, um olhar. Às vezes só o fato de tu conseguir examinar ela sem ela chorar, parece que já é uma grande vitória. E eu vejo que a gente tem, como otorrino, o potencial de realmente mudar, não só a qualidade de vida, mas muitas vezes o rumo da vida de algumas crianças. E isso pra mim é algo assim que me emociona muito e que me deixa muito feliz. Então acho que por isso, assim, e eu sempre gostei muito de criança, elas também gostam muito de mim, eu acho, de uma forma geral, então é uma paixão mesmo que eu tenho. Que bacana. E hoje tu, no teu consultório, tu atende só infantil, só pediatria, mais adultos? Como que é essa
a faixa etária, né? Não, eu atendo todas as faixas etárias. Acho que isso foi também uma coisa que me encantou muito na otorrino. A gente tem possibilidade de trabalhar desde os 0 anos de idade até o final da vida, até mais de 100 anos. Então não tem tédio, não tem monotonia. Então eu trabalho realmente com todas as idades. Eu acabei focando muito mais nas crianças, por uma questão de realmente eu gostar muito. E como a otorrino é uma área muito ampla, querendo ou não, conforme a gente vai trabalhando e vai atendendo demandas, a gente vai focando mais em uma área, até porque é difícil a gente conseguir estudar tudo, né, estar atualizado em todos os âmbitos da otorrino. Então a gente acaba focando naquilo que a gente gosta mais e ao mesmo tempo também acho que foi uma questão de demanda. Caxias do Sul hoje, tem relativamente bastante otorrinos, mas também tem uma demanda muito grande, né, pelas questões climáticas, e tem poucos otorrinos que atendem crianças. Né, e inclusive, assim, crianças menores de 2 anos, menos ainda, né. Agora tem até aumentado nos últimos anos, assim, mas quando eu cheguei tinha muito poucos, então acabou drenando muito pra mim as crianças. Uhum, E como eu já gostava, então acabou sendo acho que hoje meu consultório deve ser 70% criança, se não for mais. que legal. Mas eu atendo adultos, continuo, gosto bastante também, então não é um problema. Perfeito. E agora vamos, para a gente dar start de verdade no podcast, vamos explicar para o pessoal que ainda não conhece o que que é o especialista otorrinolaringologista. Já é um trava-línguas, né? É, eu costumo dizer que eu acho que a otorrinolaringologia, ela é uma especialidade tão complexa quanto o nome, Uhum. porque a gente atende várias áreas, como eu falei, do 0 até o final da vida, a gente atende todas as idades, e dentro então da nossa especialidade, a gente contempla muitas regiões anatômicas diferentes. No nome a gente já tem algumas, então oto de ouvido, rino de nariz e laringo de laringe, né, que seria a região de cordas vocais, mas que a gente engloba aqui a garganta, Uhum. né. Então desde garganta orofaringe, a parte realmente de cordas vocais, então toda a garganta. Uhum. Além disso, o otorrino também, ele pode atuar na área de cirurgia cérvico-facial. A nossa sociedade é a sociedade de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial. Então, o que que pegaria a cirurgia cérvico-facial? Desde questões mais plásticas, até de cirurgia plástica de nariz, de face, até questões, então, de glândulas salivares, gânglios linfáticos de pescoço, tireoide. Claro que essas áreas a gente tem outros especialistas mais especializados, então o cirurgião plástico, a gente tem o cirurgião de cabeça e pescoço, então acaba ficando para aquela gama de otorrinos que se especializa nisso, que faz uma especialização a mais, porque realmente foge bastante do nosso dia a dia de otorrino mesmo. Mas no dia a dia, qual que seria a maior demanda de vocês? Aí fica realmente na otorrino, né, laringologia, então acho que as principais demandas de consultório, principalmente na nossa região, sem dúvida nenhuma, a rinite, Hum. né, então rinites alérgicas, não alérgicas, é uma demanda muito grande. Se pegar a área infantil, a gente tem muito a questão das infecções de vias respiratórias de repetição, as famosas ites, como as pessoas chamam, então as otites, amidalites, sinusites, e resfriados e todas essas questões, né, de infecção respiratória. A gente trata muito a questão de ronco, então desde crianças, né, de aumento de amígdala, adenoide, até o adulto. E acho que uma coisa muito do nosso dia a dia, que talvez as pessoas não pensariam em procurar um otorrino ou não pensariam nesse diagnóstico, também são condições de garganta relacionadas a refluxo. Olha É, o só. refluxo gastroesofágico pode trazer condições de garganta, então a gente pega muito isso no consultório, com quadros de tosse e outros sintomas. E tem também, assim, a área mais relacionada ao que a gente chama de otoneurologia, que é a parte de ouvido mais interno, que pega as questões de tontura, zumbido. Acho que esse é o dia a dia, assim, de consultório. É porque tem muita coisa, às vezes o pessoal não tem nem ideia de tudo que abrange, né? Então, Exato, é bem legal a gente ir exatamente. desmistificando. Com que idade geralmente acontece a primeira consulta infantil? Tu comentou que desde os 0 anos poderia, né? Que idade que uma mãe pode levar o seu bebê lá? Na verdade, não tem, assim, uma regra de que, eu preciso levar o meu filho no otorrino com esta idade. Uhum. A idade mais comum, sem dúvida nenhuma, eu diria é a idade que a criança entra na escola.
É o que eu mais ouço todos os dias. "Ah, meu filho não tinha nada, ele entrou na escola e começou isso, otite", então essa é a idade mais comum, que varia, né, para cada criança. Condições que possam fazer os pais procurar o otorrino antes, e aí o mais breve possível sempre, é quando tem alguma alteração no teste da orelhinha, que é aquele teste auditivo ao nascimento, quando a criança tem alguma dificuldade respiratória logo que nasce, ruídos respiratórios, isso também faz com que os pais levem antes. As questões de fala também, então tudo depende, não é que, tenha uma idade, a não ser, claro, crianças que já têm fatores de risco, então a gente tem aqueles bebês que nascem prematuros, que tiveram alguma intercorrência no parto, na gestação, esses têm sim uma indicação de acompanhar com o otorrino desde o nascimento até pelo menos os 3 anos, para a gente acompanhar o desenvolvimento da linguagem, essa questão da audição, mas as crianças de uma forma geral é mais conforme a demanda realmente, né, então normalmente ou o pediatra vai sinalizar que precisa, né, ou se os pais perceberem algum problema mesmo. Uhum, entendido. E a gente falou um pouquinho antes sobre o tal do ronco infantil, né. Quando que ele se torna um sinal de alerta para os pais? Sempre. Ah, é? Roncar nunca é normal. Isso, na verdade, tanto para adulto quanto para criança. Mas para criança, sem dúvida nenhuma, o ronco é muito pior. O ronco sempre sinaliza um distúrbio de sono, e a partir daí a gente pode ter muitos problemas no crescimento e no desenvolvimento da criança. Claro, eu tô falando aqui do ronco constante, do ronco crônico. Existem situações, por exemplo, a criança ficou resfriada, a criança está com um quadro de amidalite, isso gera uma inflamação nas vias respiratórias, provavelmente um aumento da amígdala, da adenoide, e faz com que a criança ronque temporariamente, no período em que está doente. Depois que ela melhora, geralmente dá alguns dias, a criança logo para de roncar. Isso é absolutamente normal, não precisa procurar um otorrino necessariamente por conta disso. Agora, todo ronco que se torna constante ou praticamente constante, quase todas as noites, ele tem que ser investigado. Nossa, eu já achava que não, que era super normal. Não, não. Às vezes também os pais falam: "Ah, é um ronquinho, uma respiração mais pesada, uma respiração ruidosa", tem que avaliar, tem que investigar. Então qualquer situação e é normal, assim, a criança desde muito novinha já roncar ou tem algum período específico? Ah, depois de tal idade. Não, na verdade, foi identificado o ronco, tem que fazer uma avaliação. É mais comum as crianças começarem a roncar de forma mais persistente a partir dos 2 anos de idade, porque é o período que realmente existe um crescimento maior de adenoide, de amígdala, até então é menos frequente. Mas não quer dizer que uma criança de 1 ano de idade que ronque não precise de avaliação e que não possa ter realmente um quadro como esse. Então, na idade de começar a roncar, tem que procurar atendimento. Uhum. E tem muitas crianças que a gente nota que respiram pela boca, né. Isso é normal ou é um costume, algum probleminha, o que que seria? Não, respirar pela boca também nunca é normal. Claro, é uma forma que a gente tem de manter a nossa respiração. O nosso cérebro ele é programado para respirar, então eu brinco com os pais: ninguém vai morrer porque respira pela boca. Por mais que quem não está acostumado tenha essa sensação de que o ar não passa, a gente respira. Mas a respiração oral, ela não é igual à nasal. Ela nos dá menos disposição, ela nos traz muitos prejuízos e na criança isso é ainda pior, porque além das questões de alteração de comportamento, de estar associado muitas vezes com distúrbios do sono, a respiração oral, ela atrapalha todo o crescimento da face. Então, atrapalha o crescimento dos dentes, da arcada dentária, mandíbula, maxila, nariz, seios da face, e pode atrapalhar também na fala, né, porque dificulta alguns fonemas específicos. Então, sempre que a criança respira pela boca também, precisa uma avaliação com o otorrino. Lógico, a mesma coisa do ronco. Se é uma situação temporária, então a criança tá gripada, tá resfriadinha, o nariz tá trancado, é normal que ela vai respirar pela boca alguns dias e tá tudo bem. Agora, se passa aquele período do ciclo viral e a criança segue respirando pela boca, ou isso se torna praticamente constante, aí precisa de investigação e tratamento. Se a criança respira pela boca, por exemplo, por muito tempo, pode até acontecer aquela disfunção na boquinha, dos dentes virem mais pra frente, alguma coisa assim? E isso é bem comum, e aí acaba tendo que usar aparelho dentário para corrigir, Uhum. para ajudar a expandir maxila. Colocar a arcada dentária no lugar. Então, realmente, quanto antes a gente identifica isso,
mais a gente consegue intervir sem ter que chegar a esse tipo de procedimento, de aparelho dentário. É muito comum os pais terem a dúvida: "Ah, mas ele é muito novinho para operar". Claro, quando a indicação de tratamento é essa, nem sempre é isso, né. Uhum, Mas eles têm muito essa questão da: "Ah, mas, não tá muito cedo, não tem que esperar um pouco mais?". Não tem que esperar. A partir do momento que a gente identificou, tratou e não melhorou, se tem indicação cirúrgica, tem que fazer. Se não tem indicação, ok, a gente segue com o tratamento, mas o importante é tratar o mais precocemente possível. uhum. Nossa, bem interessante. E nariz escorrendo o tempo todo, aí não só para criança, a gente pode estar falando de adulto também, né. É normal? É aquela coisa da: "Tô sempre com rinite", a rinite tá sempre atacada. Não, nariz escorrendo não é normal. As pessoas normalizam hoje é muito comum as pessoas normalizarem o que não é normal, Uhum, porque acabam se acostumando com aquilo ali. E às vezes são situações realmente que, por exemplo, a rinite, que muitas vezes é uma situação crônica, que depende de um controle e não de um tratamento pontual, e as pessoas acabam desistindo e normalizando, mas nariz escorrendo não é normal e nem sempre é rinite. É muito comum em crianças a gente tem os quadros virais de repetição. Uma criança de 0 até os 6 anos de idade que frequente escolinha pode ter de 10 a 12 resfriados por ano. Então é bastante. praticamente um atrás do outro. Hum, E muitas vezes quando a gente tem um quadro viral, a gente pode, depois que passou o vírus, ainda ficar com uma rinite residual, que a gente chama, que o vírus inflama tanto o nariz que ele vai embora, mas o nariz segue inflamado e aí segue escorrendo um pouquinho. Aí a criança nem melhora desse quadro residual, já faz uma nova virose, e aí o nariz acaba que fica sempre escorrendo, e isso não necessariamente é uma rinite alérgica. uhum. Na verdade, são diagnósticos diferenciais que precisam ser feitos. Uma situação, então, bastante comum além dessa, é a própria rinite alérgica, então quando tem alergia a ácaro, a primavera. E a rinite ela é uma doença muito prevalente na população, cerca de até 30%, se a gente considerar talvez a população pediátrica ainda mais. Nossa. Então é uma causa muito importante de nariz escorrendo que a gente precisa investigar. A gente tem outras situações em adultos, como por exemplo poliposes nasais, desvios de septo e outras alterações anatômicas que dificultam a circulação do ar e das secreções naturais no nosso nariz. Em criança também tem um aumento de adenoide, então são várias condições que podem gerar esse nariz escorrendo, e é muito importante que a gente diagnostique corretamente e faça o tratamento adequado para a patologia em específico. Mas se é aquela coisa de tô sempre com o nariz escorrendo, procure um otorrino. Procure um otorrino, normal não é, e não é também sempre gripe, as pessoas às vezes chegam os adultos, chegam no consultório: "Ah, eu tô sempre gripado". Opa, espera aí, criança estar sempre gripado, é como eu disse, é esperado até, né, então a gente até entende. Agora um adulto não, um adulto em média tem uns 3 resfriados por ano, aquele que fica mais doente talvez até 5, então não tem como estar sempre gripado. Se está Uhum, sempre gripado, a gente tem que investigar se realmente não é uma rinite, uma sinusite crônica, uma polipose ou alguma outra doença. uhum. Nossa, perfeito. E quais são os sinais que a gente pode considerar relevantes, assim, para saber se a criança tá ouvindo bem ou não? O que que tu considera? Nem sempre é muito fácil, né, porque a criança dificilmente vai falar que não está escutando bem. Depende muito da idade. Então, num bebezinho pequeno, é importante a gente observar se ele tem intenção de se comunicar, se ele faz contato visual, principalmente antes de 1 ano de idade, se ele balbucia, se ele tem intenção de se comunicar. Se não tiver, isso já é um sinal importante. Em crianças um pouco maiores, a gente vai observar, a questão da fala, então depois eu até vou falar um pouquinho, sobre isso, dos marcos de desenvolvimento, então se ela está atingindo os marcos na idade correta ou não. A gente vai observar rendimento escolar. Muitas vezes o primeiro sinal de dificuldade auditiva é a criança não estar indo bem na escola, não tá conseguindo ser alfabetizada. Isso até faz diagnóstico diferencial com o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, Uhum. porque a criança pode passar por desatenta, por hiperativa, mas na realidade é porque ela não está escutando. Nossa, olha só, que diferente. Inclusive, a gente vê muita alteração comportamental na criança que não escuta bem, né. Chega às vezes a quase fazer diagnóstico diferencial até com quadros de autismo, né, de transtorno do espectro autista. Então de tão importante que é essa questão auditiva para a criança.
E claro, em crianças maiores também a gente percebe que a criança não atende o chamado, pede muito para repetir, tem que ficar toda hora repetindo para repetir. Isso às vezes os pais até falam: "Ah, eu não sei se ele escuta, às vezes eu acho que ele é distraído, que ele tem audição seletiva". Na dúvida, a gente sempre tem que avaliar a parte auditiva. Uhum. E até com relação a essa questão dos marcos de desenvolvimento da fala, acho que hoje é um tema que está muito em voga. Eu vejo muito as fonos, fazendo campanha, assim, para não se normalizar o atraso, né. Por outro lado, eu acho que às vezes também a gente problematiza tudo Uhum. demais, né. Então acho que a gente tem que tentar chegar num equilíbrio, mas é importante que as pessoas saibam que os marcos existem e que esses marcos eles já são feitos considerando uma variabilidade individual. Então eles são bastante amplos, foram feitos muitos estudos para se chegar a essa conclusão. Então, se realmente o seu filho não atendeu esses marcos, tem que fazer uma avaliação auditiva. E o que que seria, assim, de uma forma geral? Então, até 1 ano de idade, então até 12 meses, a criança tem que estar já balbuciando, né, uns bababá, falando assim, mas silabando, e ela tem que ter essa intenção de comunicação, de contato visual, de tentar se expressar, se comunicar. Uhum. Dos 12 meses até os 18 meses, então até 1 ano e meio, a gente espera que a criança já esteja falando pelo menos de 3 a 10 palavrinhas que tem um significado, com intenção. Então pode ser aquele mamã, desde que esse mamã se refira ou à mamãe, ou especificamente ao mamá, à comida, mas tem que ter um significado só para aquela palavra. E dos 18 até os 2, eles começam a juntar, né, eles aumentam o vocabulário e começam a juntar 2 palavrinhas. Até os 2 anos, a gente espera que eles estejam formando pequenas frases. E até os 3, a gente espera então que uma criança consiga se comunicar com um adulto, contar uma história, né, se comunicar de forma que um adulto de fora da família consiga entender. E até os 5 é quando realmente a linguagem está completa e a gente percebe que a criança já fala como um adulto. Então Até os sem até 5? os Eu 5. achava que era um pouco mais tarde. Não, Olha com só. 5 anos já não tem mais troca de letra. Então, se qualquer um desses marcos não tiver atendido, a gente tem que investigar a parte auditiva. Uhum. Isso é uma coisa muito importante também, porque às vezes eu vejo muito um fluxo alterado aqui. As mães, às vezes, por não terem orientação, por procurar por conta ou por indicação da escola, ao invés de procurar inicialmente o otorrino para fazer essa avaliação auditiva, elas vão primeiro na fono, para Uhum. já estimular. Não que seja ruim, né? O estímulo vai ser importante. E graças a Deus, nós temos ótimas fonos que de cara já falam: olha, a gente vai começar o trabalho, mas precisa uma avaliação otorrino. Uhum. Mas eu já peguei crianças na fono há 1 ano, sem nenhuma avaliação otorrino, e que tinham, por exemplo, líquido atrás dos tímpanos, então Nossa. uma perda de audição que atrapalhava realmente o desenvolvimento da fala e que poderia ter sido tratada muito antes. E aí, às Então, vezes, mesmo estimulando com a fono, não hum, resolvia, porque ela tinha esse problema. exato, Olha só. exatamente. Então acho que isso é bem importante. E essa questão da variabilidade individual, é bem a fase que eu tô vivendo, porque a Cecília tá com 1 ano e 7 meses. Então é muito interessante de ver. A gente tem um grupo de amigos que tem bebês mais ou menos na idade próxima, tem quase praticamente a mesma idade. E a Cecília, desde assim os 7 meses, ela é uma criança comunicativa. Ela gostava de chamar a atenção das pessoas na rua, tanto que com 7 meses ela começou a falar "oi", pra chamar a atenção das pessoas. Que amor. Então hoje ela já forma frase, ela canta, ela fala absolutamente tudo. E as outras mães ficam um pouco preocupadas, porque os outros, né, até são meninos na maioria, falam menos, mas todos eles falam pelo menos 3 palavrinhas, de 3 a 10 palavrinhas ali que estão Uhum. dentro do marco ali de 1 ano e meio, mas tem uma variabilidade muito grande, e isso é normal, mas todos estão dentro dos marcos. Se eles não estivessem, tem que fazer uma avaliação. Preocupante. Hum. E eu até ia te perguntar sobre isso. Eu já vi muito no ditado popular de que, menino demora um pouco mais para falar, para caminhar, é um pouquinho mais preguiçoso, né, o pessoal fala. Isso é mito ou é verdade? O que que tu acha? Eu não saberia te dizer se tem um estudo científico mostrando isso, até Uhum. vou pesquisar, porque é bem interessante. Uhum. Na prática, no dia a dia, a gente percebe que os meninos começam a caminhar um pouco antes, eles têm essa questão motora mais Uhum. desenvolvida. Por outro lado, eles tendem a ser menos comunicativos, né? Mulher, de uma forma geral, é mais Uhum. comunicativa.
Então eles tendem a começar a falar um pouquinho depois, a ter um ritmo um pouquinho mais lento. Mas de novo, sempre dentro, né, desses marcos que eu comentei. Uhum. Hã, Esses marcos são para todos os todos, indiferente independente. menina ou menino? Exatamente, Uhum, independente do sexo, isso vale pra todo mundo, uhum, tá. Mas a gente vê na prática, assim, né, não, claro, sempre tem exceções, mas a gente percebe um pouquinho isso. E essa frase: "Ai, é preguiçoso", essa eu não gosto muito, uhum. porque a criança não é preguiçosa. É verdade. Eles são hiperativos, eles têm uma energia absurda, Mais né. energia que todo mundo junto. Não, quem tem filho pequeno sabe que é um negócio de louco, então eles não são preguiçosos, eles precisam ser estimulados, e se eles Uhum. não forem estimulados, eles não vão fazer É as coisas. verdade. E às vezes a gente, né, não é problema, os pais às vezes não sabem como estimular, né. E às vezes acham que a tela é um bom estímulo para fala, porque no desenho eles falam, eles cantam, mas não é. Não é? Não, a tela é um grande vilão hoje na questão de fala, na questão do desenvolvimento das crianças, Não. então tem que ter muito cuidado com isso. E realmente, se a gente não tá sabendo estimular, porque às vezes, realmente a criança faz os exames, vem tudo normal, a gente vê que tá tudo dentro de um esperado, e a questão é estímulo, aí é realmente buscar ajuda profissional, então a fonoaudióloga para estimular da Uhum, forma correta e ajudar o pai e a mãe também a entender como fazer isso em casa. uhum. Mas então tudo isso é mito de É mito. ótimo. É bom até pra gente esclarecer, porque às vezes o pessoal fica muito no ditado popular e se É. prende a essa verdade que não é uma verdade, né. É, e eles ficam muito: "Ah, mas o meu filho começou a falar com 3 anos de idade". Tudo bem, pode até ser que algumas crianças, elas normais, que têm, vamos dizer assim, nenhuma patologia, que têm uma audição normal, desenvolvam a fala mais tarde. Mas por quê? Tá faltando estímulo. Uhum, E isso traz muito prejuízo para eles. Essas crianças, elas tendem a ser agitadas, elas tendem a ser irritadas, a dificuldade de comunicação, ela traz prejuízos no desenvolvimento cognitivo da criança. E isso é um atraso, é um problema que talvez a gente nunca consiga recuperar, né. Alguma coisa talvez se perca ali no meio do caminho, e a gente nem vai saber por que que aconteceu. olha só. Então, é muito importante, assim, a gente começa a estimular na idade certa, que não se apegue a esses mitos, que Uhum. não se apegue essa ideia de que: "Ah, não, tá tudo bem, cada um tem a sua idade", né, e que o vizinho começou a falar com 5, o outro começou com 13, então, realmente é importante procurar orientação profissional. E também tem agora outro ditado popular que é da a criança é muito tímida, né, ela demora para falar porque: "Ah, meu filho é muito tímido, então ele não se comunica". Isso também é um mito? A criança não existe isso ainda nessa fase? Ou realmente tem crianças que são mais Eles estão ainda desenvolvendo uma personalidade, mas é lógico que a gente já vê isso, né, como eu falei, a Cecília é uma criança que adora se comunicar. A gente tem outras crianças que são mais reservadas, mais tímidas, mas ainda assim, se elas forem estimuladas adequadamente, elas vão atingir hum, os marcos dentro da idade, hum, independentemente disso. tá. Porque a gente vê muito também, comentou ali da irritabilidade por conta da comunicação, né. Porque eu imagino que, como eles estão em fase de desenvolvimento, eles querem se expressar, né, eles devem que ter essa Claro! vontade, tipo, de expressar o que eles estão sentindo, de falar. Imagina o incômodo que é não conseguir, né. É, principalmente se tu pega uma criança ali com 2, 3 anos que já tem um entendimento, pra eles é muito frustrante. Eles estão Uhum, te tentando te falar uma coisa e tu não tá entendendo, tu não tá fazendo o que eles querem. E eles estão naquela fase que, né, de os terrible two, então que eles querem que tu faça aquilo e tu não faz. É muito frustrante, gera uhum, uma questão comportamental bem negativa mesmo. uhum. E o que que é a rinite alérgica infantil e como que ela impacta a criança no dia a dia? A rinite alérgica, por definição, então, é uma inflamação nasal, isso é Uhum, rinite. E alérgica, porque ela é desencadeada por o que a gente chama de um alérgeno. O que que é isso? O alérgeno, ela é uma proteína capaz de causar alergia. Então, aquilo que as pessoas falam: "Ah, eu tenho alergia ao clima", isso não é de fato uma alergia. Isso faz parte de uma rinite reacional por mudança climática, mas a gente só consegue ter alergia àquilo que tem uma proteína. Então, a gente tem alergia a ácaros, que é alergia à poeira, alergia ao pólen, alergia ao epitélio de animais, gato, cachorro. E necessariamente ela engloba uma inflamação, então, da mucosa nasal, que vai ocasionar congestão nasal ou nariz trancado, né, popularmente conhecido,
vai ocasionar secreção, normalmente aquela coriza, aquela secreção clarinha, espirros, coceira, e a gente pode ter também sintomas, não só nasais, mas sintomas oculares, sintomas de garganta associados, porque também são mucosas que são reativas a essas proteínas alergênicas. Geralmente, a rinite alérgica, ela costuma se desenvolver mais próximo aos 5 anos de idade. Em geral, assim, dos 3 aos 5. Por quê? Mesmo que a criança tenha uma determinação genética para ter alergia àquela proteína, ela ainda está com o sistema imunológico em desenvolvimento. Então, ela só vai ser capaz de desenvolver essa alergia mais próximo dessa idade. Porque o que que é alergia? Na verdade, alergia é a gente ser intolerante a uma proteína que a gente deveria ter tolerância. Uhum, Então, normalmente as pessoas têm tolerância à proteína do ácaro, mas tem as pessoas que geneticamente não têm essa tolerância e acabam desenvolvendo, então, a rinite alérgica. Então, é por isso que geralmente ela acontece mais nessa idade. Antes disso, normalmente é mais comum a gente ter as rinites reacionais, em que não são desencadeadas por alergias. São desencadeadas, então, por mudança climática, por vírus, por outros agentes causais, inclusive cheiros, né? Por isso que se evita muito no bebê a gente usar perfume, a gente usar amaciante de roupa, né, com mais cheiro, esse tipo de situação. uhum, E a rinite alérgica, então, ela tem muito impacto na vida da criança. Principalmente porque a obstrução nasal e esses sintomas, eles podem atrapalhar o crescimento da criança, crescimento da face, por desencadear uma respiração oral, podem atrapalhar a atenção, concentração e então atrapalhar o aprendizado, o desempenho escolar. Normalmente essas crianças são crianças também mais cansadas, porque além de não dormir tão bem, elas acabam fazendo mais esforço para respirar, para realmente, lidar com aqueles sintomas. Então, tudo isso acaba impactando muito na qualidade de vida da criança. uhum. E a rinite, ela tem cura ou ela realmente não tem, só tem que ir tentando controlar? Hoje em dia, em alguns lugares, até se considera a imunoterapia como uma cura, Uhum, vamos dizer assim, tá, de certa forma. Mas, via de regra, o que a gente diz é que a rinite, na verdade, ela é uma doença crônica e tem controle, uhum, tá. Porque às vezes falar que tem cura, dá a sensação de que eu vou te dar um remédio, tu vai tomar e vai curar. E não é assim que hum, funciona. Ela é então a gente tem essa intolerância a essa proteína, e isso a gente vai ter sempre. sim. Claro que a gente tem picos, geralmente na infância é o pico mais importante, no início da idade adulta, ali por volta dos 18, 20 é outro pico importante, e muitas vezes as pessoas a partir dos 30 podem acabar desenvolvendo uma tolerância e diminuindo a reatividade. Não que isso necessariamente seja uma cura, mas ajuda realmente no controle. Então a gente fala muito mais em controle mesmo. E quais são os sintomas mais comuns e como os pais podem diferenciar, assim: "Olha, meu filho tá com rinite ou é só um resfriado e vai passar?" Então os sintomas mais comuns são realmente nariz trancado, coriza, então aquela secreção clarinha, coceira, tanto no nariz, olhos, garganta, ouvidos, pode ter lacrimejamento, olho pode ficar vermelho também, tosse, geralmente seca também pode ser um sintoma. Basicamente esses são os mais importantes. Muitas vezes é difícil diferenciar isso de um resfriado, né. A diferença é que a rinite é uma doença mais crônica, que ela tem que ser mais persistente, então ela é mais repetida. E também é importante a exposição, e ter um nexo causal. Então a criança se expôs ali ao ácaro, né, eu limpei a casa, ela pegou um bichinho de pelúcia e aí que ela começou a espirrar. Espirros, faltou esse sintoma que também é bem importante. Uhum, Então começou a espirrar, ficou com o olho vermelho, então a gente percebe esse nexo causal, e é uma coisa de mais repetição, não é uma coisa que normalmente vai acontecer só uma vez no ano, por exemplo. Nas crianças pequenas que têm, então, resfriados muito frequentes, uhum, às vezes é difícil, mas uma coisa que é importante, como eu falei antes, a idade. Então, antes dos 2 anos, é muito raro a gente ver rinite alérgica, né? uhum, Ou é uma rinite reacional, ou são mais viroses mesmo. E só mais perto dos 5 que realmente a rinite alérgica vai ser mais importante. Outra coisa importante, a secreção. O resfriado, muitas vezes, ele tem uma secreção mais espessa no nariz, uma secreção mais verde, mais amarela. A uhum, rinite sempre é uma secreção mais clarinha e normalmente ela é mais hialina, ela é mais fluida, não é uma secreção tão espessa. Febre, né? Rinite jamais gera febre.
É um Hum. processo inflamatório, não é um processo infeccioso. Então, se tiver febre, provavelmente é um quadro mais infeccioso. E outros sinais, aí são mais vistos por nós profissionais da saúde. Então, quando eu vou olhar um nariz, se eu vejo uma mucosa do nariz mais pálida, eu sei que é mais um quadro de rinite. Mucosa mais inchada, mais vermelha, é mais compatível com um quadro viral. Então, são situações daí que mais de consultório mesmo. E no consultório tu consegue fazer testes e identificar ali se é já uma rinite logo na infância, consegue. A gente consegue, se tratar de uma rinite alérgica, realmente a gente tem essa possibilidade de identificar a alergia. Então, realmente dizer, inclusive, para a gente dizer que a rinite efetivamente é alérgica, a gente tem que identificar que a criança realmente tem alergia a alguma proteína importante. Então, no consultório, a gente consegue sim fazer um teste, que se chama prick test, ou teste de alergia, Uhum. que é um teste que a gente faz na pele, como se fosse um carimbo, e a gente injeta é injetado ali na pele, na parte mais superficial, uma micro quantidade daquela proteína alergênica. Então a gente testa, por exemplo, alguns tipos de ácaro, pólen, epitélio de gato, de cachorro, e são inúmeras possibilidades, né? Cada teste vai ter as suas possibilidades, e a gente consegue identificar se existe uma reação. E se a pessoa realmente é alérgica àquela proteína. Então, claro, isso é uma coisa que normalmente a gente não faz numa fase aguda. Por exemplo, se a criança está resfriada, não vou testar ali para ver se aquilo é um resfriado ou uma alergia. Não serve para esta finalidade. Na verdade, a gente faz o teste mais quando já está se suspeitando de uma rinite. E eu quero saber se essa rinite realmente é alérgica, quais são os fatores desencadeantes. Então, eu vou deixar quando eu já estou suspeitando mais de um quadro realmente de rinite. E aí é um teste prático que a gente faz no consultório, né, Uhum. normalmente. E pode ser feito em qualquer idade? Pode, virtualmente ele pode ser feito em qualquer idade. A gente costuma aconselhar fazer mais a partir dos 5 anos por 2 motivos. Porque daí a criança é um pouco mais colaborativa, né, porque eu preciso, que aquele reagente fique ali na pele durante 20 minutos. Mas a gente pode fazer em crianças menores, aí ao invés de fazer no braço, como é o de costume de fazer em crianças maiores, em adultos, a gente faz nas costas da criança. Aí tem que deixar a criança sem a camiseta, fazer ali nas costas e a mãe tem que deixar a criança mais quietinha, né, E que aí é tem que segurar ela por 20 tem minutos. que segurar ela por de 15 a 20 minutinhos, né. Uhum. Então essa é a dificuldade com criança menor. E o outro fato da gente também indicar fazer mais após os 5, é que como eu falei antes, a gente vai desenvolver as questões alérgicas mais próximo nessa idade. Uhum. Então muitas vezes o teste pode vir negativo Uhum. antes dos 5 anos, e isso não quer dizer que ela não tenha essa alergia, porque ela pode vir ainda a desenvolver. A gente quando faz esses testes não tá testando a genética. Se eu pegasse talvez, né, um teste, assim, bem genético, alguma coisa, talvez a gente já conseguisse identificar a alergia bem precocemente. Mas quando a gente fala de testes de reação, que eu preciso enxergar uma reação, precisa já ter um sistema imunológico mais desenvolvido. Então, muitas vezes, pode até ser que o teste venha positivo antes dos 5 e aí ótimo, já confirma, mas se ele vier negativo, ele não exclui. E aí, provavelmente, quando a criança for um pouquinho maior, se a suspeita for muito grande, a gente vai ter que fazer de novo. Repetir o teste. Exatamente. Entendi. E aí depois de descoberto, né, digamos que fez o teste, a criança tem 5 aninhos, descobriu de onde vem essa alergia. O que que se faz? Qual seria o próximo passo? Então, aí está feito o diagnóstico, então a gente já sabe que é uma rinite alérgica a tal a proteína. Então a gente faz o tratamento adequado. O tratamento, ele tem várias fases, então várias coisas que a gente pode sugerir, que a gente pode começar. Primeira coisa importante sempre é a orientação de higiene ambiental que a gente chama. Então a gente sabe que tem alergia a ácaro, então vou dar orientações de como evitar o contato com o ácaro, porque uma das coisas mais importantes é realmente a gente evitar o contato com aquilo que tem alergia. É claro que eu sempre brinco, se a criança tem alergia a gato, cachorro, eu jamais vou mandar eles se desfazerem do bichinho, né. Então a gente vai arranjar alternativas, vai propor outras formas de tratamento, né, que não tem a ver com a exposição. Mas no que diz respeito a ácaro, a pólenes, a gente sempre tenta minimizar a exposição. Uhum. Segunda coisa importante, lavagem nasal com soro fisiológico. Muito se tem falado, hoje em dia tem se polemizado muito, mas a gente tem evidências científicas que mostram que lavagem nasal melhora
não só os sintomas, mas reduz as crises de rinite. Então é muito importante, principalmente alergia a ácaro, essas questões de coisas que estão no ar, então a gente acaba inalando e aquela proteína fica no nosso muco nasal. A partir do momento que a gente lava, reduz o contato e a gente acaba diminuindo as crises. Então isso é fundamental em qualquer tratamento. Terceira etapa, a gente pode propor um tratamento convencional com medicamentos. Então, os medicamentos, basicamente, a gente tem uma ampla gama e dependendo do grau de rinite, da severidade dos sintomas, a gente vai sugerir um tratamento com uma única medicação, ou com duas, ou com três, enfim. Mas a gente tem os sprays nasais e os antialérgicos, e aí tem algumas classes diferentes de antialérgicos. O tratamento convencional, ele visa basicamente tentar diminuir um pouco o quadro inflamatório e principalmente controle desses sintomas. Ele não vai estar agindo especificamente na alergia em si, ele vai estar tratando os sintomas. Por isso que normalmente a gente faz tratamentos mais prolongados, porque se tu fizer só 2, 3 dias e parar, tu vai ter controle de sintomas por 2, 3 dias e depois vai voltar a ter. Então, é um tratamento que tem a sua limitação por conta disso. E num outro momento também pode ser proposto um tratamento chamado imunoterapia, que são as famosas vacinas para rinite alérgica. As vacinas, elas podem ser feitas tanto subcutânea, então com injeção, que daí normalmente é feito em consultório, ou a vacina hoje em dia sublingual, Hum, que é um tratamento que é feito em casa, então, olha só. hã, tem se mostrado tão eficaz quanto a outra, talvez mais seguro justamente porque, não é inoculado ali na pele, na corrente sanguínea, nada, é só uma reação mais local, e realmente, ela é muito eficaz. A imunoterapia, que eu comentei antes que ela tem sido considerada em alguns estudos por algumas pessoas como cura, porque ela é o único tratamento que é capaz de mexer com a alergia em si. Ela vai fazer com que o teu corpo desenvolva tolerância àquela proteína e que tu não tenha mais tanta reatividade quando tu entra em contato com ela. Olha só. Não é um tratamento simples, então não é uma vacina, né, às vezes as pessoas chegam achando que: "Ah, eu vou dar uma injeção e pronto, acabou". Não, não é assim. É um tratamento que tem duração de 3 anos, mas que normalmente quando termina o tratamento, tu ainda tem a possibilidade de ficar bem por até 5 a 10 anos, Olha sem só. sintomas e muitas vezes sem remédios. E se considera isso às vezes a cura, até porque se tu pegar, por exemplo, um adulto jovem, um adolescente que faça esse tratamento, dali 10 anos, talvez ele já naturalmente não ia mais ter uma rinite tão intensa, né, pela Uhum. questão realmente dos ciclos da vida. E aí, pode ser que realmente aquilo para ele seja a cura. Olha só. Se faz numa criança muito pequena, às vezes acontece de a gente ter que fazer mais de um ciclo, ter que fazer uma imunoterapia quando é pequenininho, depois, né, no início da idade adulta, fazer outra. Uhum. Mas ainda assim, esse termo cura vem muito disso, porque é o único tratamento capaz realmente de mexer com a tua alergia e não só com os sintomas. Olha só que interessante. Então não é e também não é um tratamento que tu precise fazer a vida inteira. Faz Não, períodos dele. isso em geral são 3 anos, tá, mais Uhum. uma média. Geralmente diz 2 anos e meio a 3 depois que tu realmente ajusta a dose, tudo certinho. Então geralmente dá mais ou menos uns 3 anos, assim, de Uhum. tratamento. E esse tratamento pode ser indicado, na verdade, virtualmente para qualquer pessoa que tenha uma rinite alérgica, né, e que queira fazer. Claro, a gente acaba deixando a indicação, assim, mais formal para aquelas pessoas que têm uma rinite mais importante, Uhum. porque quadros de rinite leve, realmente, eu tenho 3, 4 crises de rinite por ano, muito pontual, às vezes só usando medicação pontualmente nessas crises já controla, né, não tem prejuízo na Uhum. qualidade de vida. Então a gente às vezes acaba não indicando a imunoterapia, embora pudesse. Então a gente acaba reservando para esses casos de uma rinite um pouco mais intensa, aqueles pacientes que não conseguem ficar sem remédio, então alergias a ácaro, ou criança que tem alergia a cachorro, gato e tem o bichinho em Uhum. casa, que é aquela coisa que a exposição tá sempre aí, a criança é muito reativa, a pessoa é muito reativa, então realmente se torna um tratamento bem interessante. E não tem também idade mínima para fazer? Também a gente costuma colocar ali como 5 anos de idade, principalmente porque a imunoterapia sublingual, que então com as gotinhas, ela tem que ter um entendimento da criança de que vai colocar as gotas ali, ela tem que deixar a gota um tempo na boca para Uhum. depois só engolir.
Então, às vezes, a criança antes dos 5 ela não tem uma questão cognitiva, assim, pra fazer direitinho como tem que ser feito. Uhum. E essa questão de adesão ao tratamento, de fazer direitinho, ela é muito importante realmente para ter os benefícios. Então a gente acaba indicando, não que não possa ser feita antes, mas realmente a gente acaba indicando que também é a idade, como eu falei, que a gente tem mais prevalência de rinite alérgica, né. Hum. Antes disso é mais difícil, então acaba ficando a partir dos 5. E ela substitui os remédios antialérgicos ou não? Acaba substituindo. Uhum. Ah, geralmente tem um período inicial do tratamento, que são os primeiros 4 a 6 meses, que ainda não tem um benefício, porque ela não é um remédio. Ela, na verdade, a gente tá te dando a proteína que tu tem alergia, para que teu corpo Hum. desenvolva uma tolerância, né, e claro, em microdoses para não desencadear o processo alérgico em si em ti. Então, para que teu corpo vá desenvolvendo tolerância. E isso não acontece de uma hora para outra. Então tem um período que demora para ela agir, que geralmente é isso, 4, 6 meses. Uhum. Nesse período a gente costuma associar os medicamentos normais, até para a pessoa continuar com a rinite bem controlada e não ter prejuízo nesse sentido. Depois disso, a partir do momento em que a gente verifica que a pessoa atingiu uma estabilidade, não está tendo mais crises, a gente costuma sim reduzir e até mesmo conseguir retirar todas as medicações para rinite alérgica, Hum. tá? É importante dizer que a gente está falando de imunoterapia como tratamento para rinite alérgica. Hum. Então, eu vou ver a proteína que tem alergia e vou fazer uma vacina específica para aquela proteína. Aqui a gente não contempla mudança de temperatura, cheiros, essas coisas, porque não são alergias, não são proteínas. Hum. A gente não consegue mandar fazer uma vacina para isso. Só que uma coisa importante de se dizer é que o nariz alérgico, ele é um nariz hiperreativo. Ou seja, quem tem rinite alérgica tende a ter também maior reatividade com mudanças climáticas, maior reatividade com cheiros. Quando a gente controla a alergia, essa rinite reacional ela também costuma melhorar. Olha Essa só. hiperreatividade também diminui. Então vai ser muito mais raro precisar de medicação, né, no momento que a imunoterapia teve uma boa resposta. Então, para esses que não são alérgicos, alergênicos, É, isso, que não exato, são vindo de proteína, né, perfeito. então não tem um tratamento específico para isso. Aí é tratamento medicamentoso. Hum. Infelizmente, se tu fez o teste alérgico no consultório, veio tudo negativo, por mais que tu me diga claro, se tiver uma suspeita muito grande, não, realmente, assim, eu só tenho rinite quando eu pego o gato, aí vai lá, faz o teste e deu negativo. Bom, a gente vai repetir o teste, vai investigar de outras formas, vai tentar ter certeza de que confirmar aquele resultado do teste. Uhum. Mas vamos dizer que a gente tem certeza, deu tudo negativo, não, é realmente é uma rinite mais por mudança climática, aí é tratamento medicamentoso. Infelizmente a imunoterapia aqui não tem sentido. Uhum. Mas de novo, tem que ter muito cuidado. Aqui em Caxias o que eu mais ouço é: mudança de temperatura. Esse é o principal fator Uhum. desencadeante da minha rinite. Isso assim, acho que quase 90% das pessoas que chegam no consultório ou das Já vem com esse mães diagnóstico. já dizem isso. E a gente sabe que a rinite alérgica ela é muito mais prevalente, né, mesmo, né, numa cidade como Caxias do Sul, que tem muita mudança climática e tudo mais. Então, na verdade, esses narizes muitas vezes são narizes alérgicos, que acabam se tornando hiperreativos, e como o clima tá sempre mudando, a gente sempre culpa ele. Uhum. Mas eu falo, às vezes, parece que é o clima, mas na realidade é a jaqueta que estava muito tempo guardada e tu tirou do armário, é aquele cobertor que tu botou na cama, sabe? Então, tem outras coisas que a gente não se percebe tanto e a gente acaba sempre culpando o clima, até porque aqui o clima sempre muda muito, né? É verdade. Então é isso que tem que ter cuidado. E por isso, de novo, é tão importante a gente fazer um diagnóstico correto, por isso que os testes são importantes e a gente ter essa certeza do diagnóstico. Uhum. Perfeito. E a imunoterapia, ela tem alguma contraindicação ou ela serve para todo mundo? A gente, assim, virtualmente, a única contraindicação mesmo seria tu ter alguma alergia ao excipiente que vem junto, porque geralmente junto com a proteína vai vir um soro, vai vir, às vezes vem manitol, né? Enfim, se tu tiver alguma alergia do algum componente dela, né? Aí tem contraindicação absoluta. E algumas outras coisas também que acabam se contraindicando. Então, por exemplo, um paciente com uma asma muito grave ou muito descompensada, porque no início, a imunoterapia pode inclusive piorar um pouquinho a rinite, Hum.
piorar em pacientes com asma. Então, se o paciente já tem uma asma muito grave ou muito descompensada, tem que primeiro tratar, deixar bem estável, para daí a gente poder sim planejar e começar uma imunoterapia. Pacientes também em tratamentos assim, para doenças reumatológicas, doenças autoimunes muito graves, ou pacientes oncológicos em tratamento, a gente acaba não indicando, porque como é uma questão que mexe com o sistema imunológico e essas doenças também estão ligadas com isso, então a gente prefere não utilizar. Gestante, na Hum, verdade, não teria, assim, formalmente uma contraindicação, né, de que realmente tenha sido visto algum problema na gestação, mas, né, gestante é aquele grupo que a gente sempre acaba melhor pelo nem sim, pelo testar. não, então a gente nunca começa imunoterapia em gestantes. Uhum, Mas basicamente acho que as mais importantes contraindicações são essas. uhum. Fora isso, as crianças, como a gente comentou, tem essa questão, né, cognitiva, então onde a gente geralmente prefere começar a partir dos 5, mas até eventualmente poderia indicar antes. Mas mais isso, não tem muitas contraindicações. Uhum. E agora falando um pouquinho de outras situações, não tanto da rinite, né. O que que tu vê de mais comum no consultório, sem ser a rinite? Acho que as infecções respiratórias, em especial as otites, talvez ocupem o segundo lugar. Uhum. Acho que a otite média aguda, a otite de repetição, a otite média serosa, que é aquele líquido atrás dos tímpanos, hoje são muito prevalentes no meu consultório. É, porque eu ia te perguntar também, quando que as amígdalas e as adenoides precisam ser oficialmente retiradas? Porque eu sei que tem um processo ali antes, né, de tipo eu não sei se isso é comum, por exemplo, eu prefiro evitar a cirurgia, ou se não a cirurgia sempre é uma solução, como que é? São várias situações, então, às vezes os pais vêm procurar porque a amígdala é grande. Bom, a amígdala ser grande, se ela não tá provocando absolutamente nada, não é um problema. Pode deixá-la ali e tudo certo. Uhum, Agora, uma amígdala grande numa criança que ronca, uma amígdala grande numa criança que tem amidalites de repetição, aí sim a gente precisa intervir. Nem sempre a cirurgia acaba sendo necessária. Tem muitas crianças com aumento de amígdala e adenoide que a gente faz um tratamento clínico adequado, por um tempo mais prolongado e a gente vê boas respostas. E aí, com o crescimento da criança e um pouquinho de diminuição que aconteça ali na amígdala e adenoide, os sintomas acabam sendo controlados e aí tudo bem, a gente não precisa operar. Claro que a gente mantém um acompanhamento dessas crianças, porque normalmente a gente vê um período de crescimento das adenoides, que começa mais ou menos por volta dos 2 anos de idade e vai até por volta dos 8, 9 anos. Depois desse período, a adenoide entra numa fase mais de regressão, tanto é que adultos não têm mais uhum. adenoide. O que que é adenoide, só para o público em geral? A adenoide é a carne esponjosa que todo mundo Hum, fala. Ela é uma carnezinha que fica lá no fundo do nariz, mais ou menos numa região entre o nariz e a garganta, que a gente chama de rinofaringe. Ela é ela é muito parecida com a amígdala, vamos dizer assim, para as pessoas visualizarem, assim, mais uhum, visualmente, mas fica localizada lá no fundo do nariz. E essa adenoide, então, ela tem esse período, então, de crescimento. Se a gente pegar uma criança de 3 anos de idade, que teve uma adenoide aumentada, a gente tratou, controlou os sintomas, a criança parou de roncar, ficou tudo muito bem. A gente segue acompanhando, porque essa adenoide ainda pode voltar a crescer e pode ser que dali 2 anos, por exemplo, eu acabe tendo uma indicação cirúrgica. Então a gente vai monitorando, até porque, como eu falei anteriormente, não existe uma idade para operar. A gente opera quando a gente vê que aquilo realmente está atrapalhando a uhum, criança. O que que faz a adenoide e a amígdala crescerem? A gente tem fatores genéticos e a gente tem também as condições, ambientais, então como rinite, infecções de repetição. Então tudo isso são coisas que a gente tenta tratar e controlar para que realmente a gente consiga ter uma redução dessas carnes uhum. sem necessariamente ter que operar. Mas se a gente trata, e normalmente eu costumo dar um prazo de tratamento, assim, de 2, no máximo 3 meses. Se a criança não melhorou nesse período, normalmente acaba indicando cirurgia, se os sintomas forem importantes e se persistirem. Então, na realidade, o que determina se a gente vai operar ou não, não é o tamanho em si, é o que está causando. Então, Uhum, se está causando roncos, as infecções de repetição, então, que a gente considera crianças e adolescentes têm muita amidalite. Né? Depois dos 5 anos de idade, principalmente, eles têm com uma certa frequência. Então, ter uma, duas por ano
absolutamente normal. Uhum. Agora, quando a gente tem 5 ou mais episódios de amidalite, de infecção de garganta com uso de antibiótico em 1 ano, por 2 anos seguidos, ou então mais de 6 episódios num curto período, assim, 6 meses, Nossa. aí a gente começa realmente a pensar em tratamento cirúrgico, tá. Uhum. E por que a gente indica cirurgia nesses casos? Além, é claro, da questão de qualidade de vida, da criança viver doente, viver tomando antibiótico, a gente tem um risco aumentado de infecções graves, porque começa a ter bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos, cada vez mais agressivas. Então a gente pode ter o que a gente chama de abscessos, que são infecções mais graves, e também a gente tem risco de desenvolver o que a gente chama de febre reumática. Para as pessoas entenderem o que é a febre reumática, a bactéria da amidalite, que é o streptococo, ele tem algumas proteínas que são muito parecidas com proteínas do nosso coração e também com algumas proteínas do nosso rim. Toda vez que a gente entra em contato com essa bactéria, o nosso corpo vai produzir anticorpos contra ela, pode acabar tendo um engano no sistema imunológico e com produção de autoanticorpos, de anticorpos contra as nossas próprias proteínas. Nossa. E aí desenvolver problema de válvula cardíaca, que é a febre reumática, ou até problema renal, né, que é uma nefrite pós-estreptocócica. Olha só, não tinha ideia disso. Exato, e aí por isso que a gente acaba indicando cirurgia nesses casos, tá. Mas a indicação basicamente é isso, a criança com distúrbio de sono, ronco e essas crianças com infecções de repetição. Uhum. E uma coisa importante da adenoide, já falando das infecções de repetição, é que às vezes a adenoide é pequena, mas se a criança tem sinusites ou otites, que são 2 infecções em crianças que estão muito relacionadas com a adenoide, pode ter indicação cirúrgica também. Uhum. Eu até ia te perguntar, quando que é preocupante uma criança com dor de ouvido, por exemplo? Dor de ouvido, então, a gente sempre tem que observar o que que vem junto com essa dor de ouvido. Tem febre alta? É um sinal de que pode ser uma infecção. Uhum. Tem, os sinais, assim, clínicos gerais, então a criança tá prostrada, não tá comendo, tá muito irritada, tá chorando sem parar, então esses são sinais de gravidade. Ouvido vazando, sempre também é um sinal de gravidade que merece tratamento. Dor muito intensa, né, tenta usar medicamento e a dor não controla, tudo isso são sinais de que precisa de atendimento médico. Uhum. Nossa, bem interessante. E a tal da otite, o que que é a otite? Explica um pouquinho mais para o público leigo, né. Bom, otite, então o termo se refere à inflamação nos ouvidos. Dentro desse termo, a gente vai ter vários tipos de otites, né. Quando a gente trata com um antibiótico, a gente está tratando da otite média aguda. A otite média aguda, então, o que que é? Normalmente ela está relacionada com um quadro gripal. A gente tem uma comunicação entre o nariz e o ouvido, que chama tuba auditiva, que faz a ventilação do nosso ouvido, absorve as secreções que a orelha produz. Na criança, esse canal é muito horizontal e mais curtinho, diferente do adulto, que já é mais diagonal, já é mais longo. E na criança, naturalmente, esse canal não funciona tão bem. É por isso que a gente vê muita otite média aguda em crianças e muito pouco em adultos, embora eventualmente possa acontecer. Uhum. Então, quando a criança tem esse quadro gripal, pode acabar acumulando líquido atrás do tímpano, na orelha média, que a gente chama, a região onde tem os ossinhos ali da orelha, e esse líquido acaba infectando com bactéria, causando um abaulamento do tímpano, que causa muita dor, Nossa. geralmente febre alta, e nesses casos aí a gente trata com antibiótico. É bem importante a gente diferenciar esse quadro da otite externa. O que que é a otite externa? Então, a otite externa, ela é a otite que está relacionada com a água, com mergulhos, com piscina. Na verdade, nesse caso, não é a parte de dentro, a parte de trás do tímpano que vai inflamar. É a pele aqui do Hum. conduto auditivo externo, da parte mais externa realmente da orelha. Justamente pelo contato com a água contaminada, que acaba trazendo bactérias, fungos, e aí provoca uma inflamação dessa orelha externa. A otite externa, ela costuma ser inclusive mais dolorosa que a otite média. No É aquela coisa que tu não consegue nem chegar perto da orelha, que a criança ou o adulto já urra de dor. Diferente da otite média, que às vezes se tu mexer na orelha não vai dar dor, não, a pessoa não vai sinalizar nada. Pode ter secreção também, e grande parte das vezes a gente consegue tratar com gotas. Não precisa de antibiótico oral, diferente da otite média. Essas são as infecciosas.
Quando a gente fala em otite, também é bem importante eu falar sobre a otite média serosa, que isso é também dia a dia no consultório, principalmente em crianças e eventualmente em adultos. A otite média serosa, ela é uma inflamação, mas não uma infecção. Na realidade, é o que a gente fala do líquido acumulado atrás do tímpano. Então, justamente essa criança que tem muita rinite, muita infecção de via respiratória, de nariz, de repetição, ela acaba acumulando líquido ali atrás do tímpano e esse líquido fica ali. Esse líquido Não incomoda, acaba, não dá sinal. ele não incomoda no sentido de não dar dor, Uhum. não, de não estar infectado, porém, ele incomoda muito. Na verdade, ele deixa a criança com a audição abafada, como se estivesse escutando assim, com os ouvidos tampados. Nossa. Então é uma causa importante de atraso de fala e de tudo que a gente discutiu anteriormente. Também ele pode causar uma sensação de pressão, de abafamento. É a mesma sensação mais ou menos que a gente tem quando desce a serra, quando anda de Uhum. avião e o ouvido entope. É mais ou menos essa sensação que a gente tem quando tem o líquido ali atrás dos Olha só, tímpanos. e é um incômodo terrível. É um incômodo muito ruim. E se esse líquido persiste, ele pode acabar infectando, então também traz risco de otites médias agudas mais frequentes. Então essa é uma condição que frequentemente a gente vê e que às vezes acaba, necessitando de tratamento até cirúrgico, com colocação de drenos, né. E Nossa. embora o nome seja otite, normalmente não tem dor importante e normalmente não precisa de antibiótico. Hum. Muitas vezes a criança, vai no consultório por outras queixas e a gente identifica essa situação. Então também é algo bem importante. Uhum. E a otite, qualquer uma dessas, se não bem tratada, pode chegar a afetar a audição ou alguma coisa assim? Sim. A otite externa, que é mais, relacionada à água, mais benigna, é mais difícil, porque ela é Uhum, um processo mais externo. Lógico que se não for buscado tratamento adequado, pode evoluir e acabar afetando as partes mais internas do ouvido. uhum. Mas isso, né, é algo mais raro, vamos dizer assim, realmente precisa ficar muito tempo sem tratamento ou ser algo mais agressivo. Agora, de uma forma geral, a otite média aguda, ela pode sim trazer problemas auditivos, tanto assim, de uma forma aguda, às vezes a bactéria acaba inflamando ali o nervo auditivo e pode provocar complicações como paralisia facial, como, quando pega o nervo facial também, como labirintite, como perda auditiva. Hã, e a otite média serosa, ela normalmente causa uma perda de audição no momento em que ela está vigente. Então, enquanto a gente está com aquele líquido, a gente tem uma perda, que normalmente se trata essa perda é reversível. Porém, a repetição dessas situações, então se toda hora a criança tem otite média aguda, está sempre com líquido atrás dos tímpanos, isso acaba também a longo prazo podendo dar prejuízo na função do nervo auditivo e pode trazer também problemas na ventilação da orelha média de forma mais crônica, que são os ouvidos com otite média crônica, os ouvidos que podem ficar com perfuração de tímpano, e isso tudo pode trazer prejuízo no futuro para a audição. Nossa, bastante complexo. É bem complexo. E como que a gente tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode dar para o pessoal para identificar: "Olha, eu tô com uma gripe, eu tô com uma sinusite, eu tô com uma rinite", existe uma diferenciação mais rápida, assim, ou é sempre no consultório? Não, basicamente assim, se tiver febre, se tiver secreção amarela, verde, é um quadro infeccioso. Se for um quadro bem agudo, então eu comecei a ter febre, secreção no nariz bem amarela, tosse, faz 2 dias. Provavelmente é um quadro viral. Provavelmente é um resfriado ou uma gripe, que também eu já explico a diferença entre os dois. Uhum, Se eu tô agora com um quadro, mais de coriza clarinha, um nariz meio trancado, espirros, coceira, possível que seja uma rinite, hum, principalmente se é algo que eu tenho de forma recorrente. Ah, eu nunca teve eu não tenho nada na vida. Meu nariz é ótimo, respiro bem, não tenho problema. Ah, tô com coriza, tô com o nariz trancado, provavelmente seja um vírus também, tá. uhum. Porque os resfriados também podem causar secreção clarinha, às vezes é muito parecido. Mas aí o que vai diferenciar é se tu tem isso de forma recorrente e aquela questão da exposição. Ah, eu varri a casa e comecei a espirrar e tal, Uhum. então aí é mais provável que seja uma rinite. A sinusite, ela na verdade é um quadro evolutivo. Quando o médico fala para você, você está com sinusite, ele está se referindo à rinocinusite aguda bacteriana. Nossa. É, eu falo esse nome assim porque em otorrino tudo são rinocinusites.
A rinite, na verdade, é rinocinusite alérgica. O resfriado é uma rinocinusite aguda viral, Nossa. entende? Tudo Uhum. são rinossinusites. Então, mas quando o médico chega para ti e fala: "Você está com sinusite", ele tá, então, se referindo a esse quadro bacteriano. Isso é um quadro evolutivo. Normalmente é como se fosse uma complicação de um quadro viral. Então, necessariamente, tu vai ter antes o vírus. Então, tu vai começar com aquela secreção amarela, febre. O quadro de viral, ele é autolimitado, porque o vírus ou ele te mata ou ele morre, né? Tu não convive com ele. Nossa. Então, tu vai ter um ciclo. Normalmente, é um ciclo de 7 a 10 dias. Então, tu vai piorando ali até o terceiro, quarto dia. A partir daí, tu começa a melhorar. Se houver uma ausência de melhora a partir do quinto dia, com piora, então, a partir do quinto dia era para eu melhorar, eu comecei a piorar, eu comecei a ter febre, que eu não tinha antes, eu comecei a ter mais secreção. Ou então, se passarem mais de 10 dias também e não houver melhora, aí que a gente pensa na sinusite, tá? Então é um quadro realmente evolutivo. Por isso, às vezes as pessoas chegam no pronto-socorro com aquele quadro de 2 dias. "Ah, não, mas eu tô com um catarro amarelo, eu tô com dor na face, é sinusite, tem que tomar antibiótico". Uhum. Não, provavelmente é um quadro viral, não tem que tomar Olha antibiótico, só. porque não vai fazer nada de diferença. Nossa, olha só. E a famosa dor de cabeça, agora que eu falei, acho que aqui cabe bem. Todos esses quadros podem dar dor na face, todos eles. Tudo que inflamar nariz, então rinite, seja rinite alérgica, rinite não alérgica, vírus, bactéria, tudo isso inflama nariz, tudo isso pode dar dor na face. E quando a gente fala de dor referente a seios da face, então tipicamente é uma dor mais nessa região malar, aqui da maçã do rosto, uma dor mais perioral ou perioral, perdão, uma dor mais periorbitária ou atrás do olho, ou uma dor aqui mais frontal. Uhum. Pode ter também uma dor mais na nuca, porque lá atrás a gente tem o seio esfenoide, Hum. porque são as regiões de seios da face. Às vezes a pessoa: "Ah, não, mas minha dor é aqui". Não, isso não é dor de seios da face, não é rinocinusite, não é Nossa. nada. "Ah, minha dor é aqui, mas temporal". Também não tem relação com os seios da face. Uhum. E então tem que ser uma dor mais nessas regiões. Mas todos esses quadros podem dar dor ou podem vir sem dor. A gente pode ter sinusite bacteriana, por exemplo, sem dor. Uhum. Por que que dói? Porque os seios da face, normalmente, eles têm ar dentro deles. E quando a gente tem uma inflamação, então quando tem uma rinite ou quando tem uma sinusite, que a gente tem inflamação, vai acabar tendo secreção dentro desses seios. E aí essa secreção faz uma pressão. E aí isso acaba dando aquela dor característica. Uhum. E é por isso também que raio-x de seios da face não é diagnóstico de sinusite, porque todas essas condições podem vir com o raio-x alterado, porque Hum. todas essas condições vão inflamar os seios da face tanto quanto inflamam o nariz. E aí no raio-x isso pode aparecer como espessamento de mucosa, o que a gente chama de um velamento com secreção, mas ali não está determinado se essa secreção tem bactéria, se não tem, se ela é de cunho alérgico ou infeccioso. Então, por isso que o diagnóstico realmente é bem clínico mesmo. Nossa, que importante isso, né. A diferença então, a gripe, ela normalmente é um quadro mais intenso. Hum. Gripe, quando a gente fala, nesse termo, a gente está se referindo ao vírus influenza. Uhum. Então a gente tem várias cepas, tem o H1N1, que é um dos mais famosos, mas a gente tem influenza A, influenza B, várias cepas dele. Então gripe é influenza. Normalmente é um quadro mais intenso pulmonar, então a tosse é mais carregada, é mais feia, geralmente a febre é bem alta, pode fazer falta de ar, evolui, tem uma tendência maior de evolução com quadros graves, com queda de saturação. O resfriado, ele é causado por uma série de outros vírus. Então a gente tem rinovírus, bocavírus, sincicial respiratório, coronavírus, todos eles causam resfriado, que normalmente é um quadro mais leve do ponto de vista pulmonar, principalmente, não costuma ter tanto acometimento pulmonar, mas é mais intenso do ponto de vista nasal. Nariz mais trancado, mais secreção, geralmente febre mais baixa. Normalmente é uma evolução mais benigna, que tem menos tendência à dessaturação, a esse tipo de coisa. Então, basicamente, é isso que diferencia. O coronavírus é um resfriado? É o resfriado. A gente tem muitos coronavírus. Aí quando a gente fala em coronavírus, a gente pensa no Covid-19, né? É, na pandemia. Mas a gente tem vários outros coronavírus que já existiam antes do Covid-19. Olha só. O Covid, na verdade, ele é uma variante que, como a gente nunca tinha tido contato com ele, né, Uhum. ele acabou tendo inicialmente, uma repercussão devastadora, justamente porque o nosso sistema imunológico ainda não conhecia aquele vírus e não sabia como se defender.
Entendi. Hoje, mesmo o Covid-19, ele é muito mais brando. Claro, a gente ainda vê alguns quadros graves causados por Covid, mas é muito menos do que foi na pandemia, né. Hoje a gente já tem uma imunidade, o vírus ele vai se adaptando, Uhum. porque para o vírus não é legal ele te matar. Se ele mata todo mundo, de que ele vai sobreviver? Ah, Então um vírus muito letal, ele não sobrevive, porque ele olha só, precisa, nunca tinha olhado por essa perspectiva. exato, o vírus ele precisa se transmitir para ele existir. Então o Uhum. vírus vai se adaptando também para que ele consiga sobreviver mais tempo. E isso faz com que isso é bom pra gente, porque aí ele acaba sendo menos letal, menos agressivo, Uhum. né, do ponto de vista clínico pra gente. Então acaba sendo melhor. E no início, agora que a gente tocou no ponto, né, da pandemia, do Covid-19, por que que ele matou tanta gente? Porque justamente a gente demora para ter esse sistema imunológico? Sim, justamente por isso. Como a gente nunca tinha tido contato, a gente não tinha imunidade nenhuma. Nosso sistema imunológico não sabia como lidar com aquele vírus. Uhum. Então, na verdade, no momento que ele entrava, ele fazia o que ele queria, né? E aí ele acabava desenvolvendo síndrome da angústia respiratória do adulto, né? Então, é realmente um quadro mais grave de pneumonia viral. O problema do vírus é que a gente não tem um remédio que seja efetivo como a gente tem os antibióticos para as bactérias, Uhum. né? Claro, hoje a gente já tem bactérias multiresistentes, que a gente já tem dificuldade de tratar, mas via de regra, se tu tem uma pneumonia bacteriana, tu vai tomar um antibiótico, se esse não funcionou, tu vai tomar outro, Uhum. e tu vai matar aquela bactéria, né, então tu tem mais possibilidades de tratamento. O vírus a gente não tem isso. A gente tem o Tamiflu ali por influenza, né, mas que também não é que o antiviral ele não mata o vírus, ele diminui a replicação do vírus. Uhum. Então ele faz com que o vírus se multiplique menos, consequentemente, tu tendo uma carga viral menor, tu vai ter menos sintomas. Então ele tem que ser tomado necessariamente nos primeiros dias, senão não adianta mais, porque aí o vírus já se replicou, e aí não é mais a ação da replicação do vírus o problema, já é o efeito que ele causou no teu corpo, a inflamação que ele gerou no teu corpo. E também não tem aquela efetividade de um antibiótico. Então esse é o grande problema da Covid, a gente não tinha defesas naturais contra ele, e ao mesmo tempo a gente não tinha nenhuma Um medicação. tratamento. E aos poucos, que nem eu falei, a gente foi desenvolvendo nos adaptando imunologicamente conforme a gente foi tendo contato, e ao mesmo tempo o vírus também foi mudando, e aí isso nos favoreceu também.